Boa tarde, sou o pastor Fábio Tenório e é com alegria que iniciamos hoje um assunto de suma importância para ser tratado nesta tarde, assunto que é polêmico, mas necessário para o conhecimento de todos. Você que está ligado na Rádio AD FM 88.7 e na TV AD Belém pelo YouTube. Seja muito bem-vindo, nós vamos falar sobre finanças para a vida. E para tratar deste assunto, eu tenho um convidado especial, pastor Paulo de Tarso. Boa tarde, pastor. Boa tarde, pastor Fábio. É um prazer estar com você, com o seu ouvinte também, tratar desse assunto de extrema importância, que é o assunto de finanças, né? Um assunto do dia, porque todas as pessoas, praticamente de todas as idades, precisam lidar bem com o dinheiro. Então é um prazer estar com você e poder tratar desse assunto. Prazer é nosso em recebê-lo, pastor Paulo de Tarso, é escritor, é palestrante, na sua formação ele é engenheiro civil, mestre em teologia, é fundador do Ministério Finanças para a Vida e a sua jornada, ele atua ensinando princípios bíblicos e práticos para a administração do dinheiro. Aliás, esse assunto é um assunto de suma importância e eu verificava que pesquisas recentes demonstram que os brasileiros em geral dão importância a este assunto. 40% dos brasileiros, segundo a Febraban, fez uma pesquisa agora nesse último mês, gostariam de entender um pouco mais sobre finanças. E eles assumem de não entender praticamente nada sobre a questão da educação financeira e querem entender e compreender. Dentro do ciclo evangélico, muito mais, né? Então nós vamos tratar deste assunto, até porque a questão financeira está em relevância, a questão da economia está em relevância neste momento, a questão do endividamento é uma coisa que alcança aí vários lares e família, e por que não falarmos à luz da Bíblia Sagrada sobre este assunto, tratarmos, é óbvio que a gente não vai aqui esgotar o assunto, mas criar pelo menos um chamamento, uma inquietação sobre esse assunto. O pastor Paulo, ele tem formação pelo Instituto Haggai lá dos Estados Unidos, fez o curso Crown Financial Ministers, e é autor de vários livros, várias obras sobre finanças, é apresentador do programa e eu estou aqui para aprender com ele, porque não tenho esta prática, mas com certeza estamos aqui para trocar ideias e falarmos um pouquinho dentro do aspecto acadêmico, dentro do aspecto teológico, a experiência, o conhecimento, que eu tenho certeza que ele vai transmitir para cada um de nós. E a intenção, pastor, é que a gente possa inspirar as pessoas a viverem uma vida um pouco mais equilibrada, um pouco mais com sabedoria financeira. E pastor Paulo, ele serve a Deus na Igreja Batista Barcelona, ali no município de São Caetano, que fica aqui na Grande São Paulo, para você que está acompanhando o nosso programa. E, pastor, é uma alegria imensurável tê-lo aqui conosco. E eu sei que o senhor, na sua mentoria, na sua prática, tem muito conhecimento para dividir conosco. E eu já quero iniciar perguntando ao senhor, pastor, o que é que significa ter uma vida financeira saudável? Uma vida financeira saudável significa que você está lidando bem com os diversos aspectos da administração do dinheiro. Então, nós podemos falar, por exemplo, sobre como ganhar dinheiro, né, que é um aspecto importante da nossa vida financeira. E depois de ganhar esse dinheiro, né, o dinheiro entrou na conta, saber o que fazer com ele, né? Então não é só acumular riqueza, né, pastor? É saber fazer o dinheiro trabalhar pela gente também. Exatamente. E isso aí, há uma perspectiva bíblica, pastor Fábio, em relação a isso. E é dessa perspectiva que eu gostaria de tratar com você, com o seu ouvinte, para que a gente possa sair aqui desse momento melhor financeiramente, né? Tendo agora caminhos, né, da palavra de Deus para que a gente possa seguir e assim ter uma vida financeira equilibrada e bem-sucedida. Eu tenho certeza que após a nossa conversa, esse bate-papo, essa interação que nós estamos tendo aqui, as pessoas vão se organizar, né? E conseguir fazer com que aquilo que entre como recurso, aquilo que entre como crédito possa cobrir pelo menos aquilo que está saindo e ter um equilíbrio e uma organização maior. Não ser escravo das dívidas, dos empréstimos, ter uma vida equilibrada, uma vida saudável na área financeira. Então, pastor, o senhor dizia que essa vida saudável, ela passa, com certeza, então, pelo planejamento dentro do aspecto da realidade da vida do dia a dia. É isso? Sem dúvida alguma. Planejamento para você ganhar dinheiro
entendendo aonde Deus te colocou, para que você possa fazer da melhor maneira possível. Por isso que lá em Colossenses, o apóstolo Paulo diz assim: tudo quanto você fizer, faça de todo o coração, como se fosse para o próprio Deus, né? Sabendo que é dele que nós vamos receber a recompensa. Então, quando a gente trabalha, quando a gente desenvolve o nosso trabalho, devemos fazer isso como se estivesse trabalhando para o próprio Deus, pastor Fábio. E isso, infelizmente, as pessoas, elas não sabem, não têm esse conhecimento. E muitas vezes, até mesmo os próprios cristãos não têm esse conhecimento, tem uma perspectiva, vamos dizer assim, mundana, secular, em relação ao trabalho. E aí a ansiedade toma conta do coração das pessoas, vivem de crise em crise, inquietação, né? Porque se não consegue traçar o presente, o futuro se apresenta como uma ameaça. E eu entendo particularmente que, à luz da Bíblia, como muito bem citado pelo senhor, a Bíblia nos ensina a não ter ansiedade. Mas a ansiedade é a doença do século, né? E alcança, independente do credo, a todos. E nós, enquanto evangélicos, enquanto tendo como norma e como referência a Bíblia Sagrada, temos as ferramentas necessárias, não para que não passemos por isso, mas se passar, superar e alcançar essa sustentabilidade, essa vida financeira saudável, equilibrada. E, aliás, isso não inclui somente a vida financeira, mas a vida como um todo. O senhor concorda, pastor? Claro, sem dúvida alguma. Quando nós vamos para aquilo que a palavra de Deus diz, pastor, você também, nosso ouvinte, nós vamos ver que temos passos a dar em relação a essa busca de uma vida financeira, como você colocou, saudável. Eu diria assim, uma vida financeira que realmente agrada a Deus e que é diferente daquilo que nós normalmente estamos recebendo, das percepções externas que nós estamos recebendo. Por isso que, quando vai na palavra de Deus, a própria palavra diz que os pensamentos de Deus são maiores que os nossos pensamentos. Então, nós temos que nos perguntar, afinal de contas, o que Jesus falou sobre esse assunto? O que a Bíblia fala sobre esse assunto? E é para isso que nós estamos aqui. Então, ouvinte, você que está ligado na programação, está dando atenção ao assunto que vai ser tratado, é importante você refletir, você pensar à luz da palavra de Deus. Manuais sobre finanças estão cheios, mas eu tenho certeza que nada supera a sabedoria, o conhecimento da palavra de Deus. Então fique atento a este programa, já aproveite, se você não chamou o papai, a mamãe, um amigo ou um irmão, quem está com você aí, se você está assistindo pela TV AD Belém YouTube, ou você está ligado na rádio AD FM 88.7, já chama alguém para ouvir com você, porque esse assunto é relevante. Aliás, pastor, a relação com o dinheiro é um assunto um tanto controverso. A Bíblia chega até dizer e elevar esse assunto, dizer que o dinheiro tem um patamar, tem um status de Deus. Por que essa relevância tão importante que a Bíblia dá para esse assunto? Jesus, ele foi muito prático em relação a essa questão financeira, até porque ele sabia que o dinheiro é o maior rival pelo senhorio de Cristo. Por isso ele afirmou categoricamente: vocês não podem servir a Deus e servir ao dinheiro. Então nós temos que tomar uma decisão. Veja, há muitas pessoas que são cristãs, aceitaram a Cristo, mas ainda vivem escravizadas. Por quê? Porque Jesus ainda não é o Senhor das suas vidas. E infelizmente, muitas delas, o dinheiro ainda é o Senhor dessas vidas. Então, quando nós... Por isso que Jesus colocou essa de forma muito intensa: ou você serve a mim, ou você serve ao dinheiro. Não pode servir aos dois. Então, à medida que nós vamos apresentando a perspectiva bíblica do dinheiro, então, os nossos ouvintes vão poder ter o quê? Os passos para que possam estar servindo a Deus e exercendo uma administração financeira que também agrada a Deus. Sim. Eu até chamo a atenção para a interpretação bíblica, porque muitos dizem assim: o dinheiro é a raiz de todos os males, e não é isso que a Bíblia coloca. A Bíblia diz o amor. E por que a Bíblia fala do amor? Porque o dinheiro, ele é extremamente sedutor. O poder de sedução do dinheiro, ele é muito grande, né? O dinheiro, ele promete segurança, ele promete controle, ele promete, de certa forma, prazer, e essas coisas, aparentemente, são oferecidas, mas não são atendidas, porque quem pode, de fato, preencher esse vazio somente é o próprio Deus, né?
E Jesus, ele deixa claro isso, conforme o Senhor mesmo citou lá em Mateus capítulo 6 e versículo 24. Porque quando o coração do homem se prende às riquezas, o dinheiro ele deixa de ser ferramenta, meio, para ser fim. E aí ele se torna um ídolo e automaticamente ocupa o lugar que não lhe pertence. O meu coração, o nosso coração, como muito bem colocado e pautado pelo Senhor, deve pertencer somente ao nosso Deus, não é? Até porque Jesus, ele é o mestre por excelência. E eu pergunto, em sendo um mestre por excelência, o que é que nós podemos aprender com Jesus, pastor, sobre o quesito finanças? Várias coisas que nós podemos aprender, porque ele falou muito sobre esse assunto. Então, a primeira coisa que eu colocaria e que o nosso ouvinte pode pensar sobre isso, primeira coisa de extrema importância: a vida de um homem não depende da quantidade de dinheiro que ele tem. Então, veja, a sociedade, ela dá extrema importância ao dinheiro e olha para as pessoas que têm muito dinheiro, olha com favor, né? E deseja, inclusive, esse status de ser uma pessoa rica, de ser uma pessoa que tem muito dinheiro. Mas Jesus, ele colocou com muita clareza: a vida de uma pessoa não depende da quantidade de dinheiro que ele tem. Ou seja, Deus não nos olha, né? E essa é uma coisa boa, ele não olha para nós vendo qual é a quantidade de dinheiro que essa pessoa tem, quanto é que ela tem na conta, para ela ter um relacionamento comigo. Não, isso não é de extrema importância. Na verdade, é de pouca importância. As pessoas tendem a acreditar que tendo dinheiro tem poder e é senhor, determina. No reino, exatamente é o contrário, né? Exatamente. Porque, servir. Porque você falou a palavra certa, servir. Então, o dinheiro deve nos servir. Ele tem uma aplicação, que é o quê? Suprir as nossas necessidades. Também a gente poder exercer a generosidade através do quê? Dos recursos financeiros. Então, aí, ao invés de ser um senhor, ele passa a ser um servo. Quando nós temos essa perspectiva de Jesus sobre o dinheiro. E aí a gente perde um pouquinho, quando a gente entende esta realidade da generosidade, de servir ao reino, nós entendemos que aquela palavra onde nós não devemos acumular riquezas, porque a verdadeira riqueza ela não é material, ela é espiritual, nesse sentido. É óbvio que o dinheiro ele é importante, tem a sua relevância, mas ele não pode ser o eixo motriz da nossa vida. Entendemos e acredito que os tesouros eternos são muito maiores e muito mais benéficos à nossa vida. Então, eu entendo que a palavra de Deus, ao olharmos, a vivermos e colocarmos em prática na nossa vida, é o melhor manual, é o manual por excelência de uma vida de prosperidade, paz e generosidade. O senhor concorda? Sem dúvida alguma. Mas o que acontece? Por que se a Bíblia fala tanto sobre o dinheiro, pastor, e o Dr. Howard Layton, lá nos Estados Unidos, ele fez uma pesquisa na Palavra de Deus para saber o que a Palavra de Deus falava sobre dinheiro, ele levantou nada menos do que 2.350 versículos, veja. 2.350 versículos que tratam sobre o assunto. Por que o crente, então, ele conhece tão pouco sobre o dinheiro? Me permita, você que é ouvinte, que está interagindo com a gente, que está aí na Rádio AD Belém 88, FM 88.7 e no YouTube assistindo este programa, já parou para pensar, para refletir, entender e compreender que o maior guia, a maior orientação ou até a melhor orientação, ela passa pelo conhecimento da palavra de Deus? Muitas vezes a gente vai buscar conhecimento dentro do mundo acadêmico, e isso é importante, não menosprezamos essa fonte de conhecimento, mas nada pode substituir a verdadeira orientação que é trazida pela palavra de Deus. Sem e dúvida. Nesse sentido, eu penso que a palavra de Deus ela é rica. O senhor coloca aqui quase 3.000 versículos, daí aproximadamente de 8 a 9 versículos por dia, para a gente meditar, entender, compreender e buscar o conhecimento necessário para ter uma vida saudável, uma vida equilibrada, uma vida financeira que nos leve a uma vida de plenitude e não uma vida de escravidão. E para isso, o que nós estamos fazendo? O que nós temos que fazer? E aí eu falo para o nosso ouvinte, você que está nos ouvindo aqui, que a gente tem que se debruçar sobre essa palavra.
Por quê? Porque esses versículos, essas porções bíblicas que estão tratando sobre o assunto, elas estão pulverizadas na palavra. Então, muitas vezes a gente está passando por um texto, mas não prestou atenção. Passou naquele capítulo, tinha ali algum versículo tratando sobre o assunto, mas a gente não prestou atenção, foi embora. Que nem essa colocação que Jesus fez, que é tão categórica, tão importante. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Às vezes a pessoa passa por ali e ela não dá muita atenção, vai embora e não percebe o impacto que isso tem sobre a nossa vida, sobre o nosso dia a dia, entendeu? Falta compreensão, falta se debruçar e beber profundamente da água que lhe é servida, que é a palavra de Deus, né? Exatamente, porque lá em Tiago, o que a palavra diz? É o homem que observa atentamente. O detalhe é importante, então, com atenção, né? Isso, atentamente a palavra. Então nós temos que nos debruçar. E isso eu entendo também que Deus levantou algumas pessoas que vão nos ajudar a fazer isso, né? Então eu, quando ouvi, né, uma fita de vídeo do pastor Ari Veloso, anos atrás, aquilo me chamou a atenção. E a partir dali... Foi o start. O start, exatamente. E eu comecei a me debruçar, então, sobre o conteúdo bíblico para entender essa questão tão importante que é a questão do dinheiro. Então, o que eu falo para o nosso ouvinte? Que ele precisa se debruçar, ele precisa olhar atentamente a esses princípios que nós estamos colocando aqui e levar isso realmente em consideração e, a partir daí, pastor, poder fazer um planejamento financeiro e, a partir do planejamento, então, ter uma vida completamente diferente. Precisa planejar, não é só saber, mas precisa praticar, que é mais uma coisa que Tiago também coloca, né? Sim. A gente tem que praticar aquilo que a gente conhece. Eu estou aqui com o pastor Paulo de Tarso, que é especialista em finanças, mas à luz da Bíblia, transmitindo conhecimento, trocando ideias neste dia, neste programa, para que todos nós possamos aprender um pouquinho como lidar com o dinheiro. Pastor, o senhor disse que a Bíblia ela traz muitos versículos, citou alguns, mas eu, observando o texto sagrado, quando nós chegamos no livro de Provérbios, nos chama a atenção a quantidade, os muitos conselhos práticos sobre a vida que Salomão passa. E eu pergunto ao senhor, que tem esse cabedal de conhecimento e reparte conosco, nos permite beber um pouco dessa sapiência, quais são os conselhos que o senhor destacaria para nós dentro do livro de Provérbios referentes à vida financeira? Um deles que eu diria, a partir do momento em que você ganha o dinheiro através do seu trabalho, né, desenvolvendo com excelência, então um primeiro ponto que o nosso ouvinte pode anotar, né? O dinheiro entrou na conta, ele se pergunta, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Então a primeira coisa é que você seja uma pessoa generosa, né? Exercendo a generosidade nas possibilidades que existem. Por exemplo, na sua igreja local, você seja generoso através dos dízimos, através das ofertas, né? Exercer a generosidade. Por isso que Salomão diz assim, o generoso prosperará. Então, generosidade exige planejamento também, né, pastor? Sem dúvida. Não é por emoção e fora da razão, muito pelo contrário. Tudo deve estar planejado, tudo deve estar numa, vamos dizer assim, numa planilha, né? Que você pode fazer uma planilha ou você pode anotar, mas desde que você faça um planejamento. Planejamento, nós temos exemplos bíblicos fartos sobre planejamento. Um deles principal é o exemplo de José, que planejou, né, lá no Egito, quando você lembra que ele teve aquele sonho, que haveria 7 anos de fartura seguido de 7 anos de fome. O que ele fez? Com base nessa revelação de Deus, ele então fez um planejamento para que pudesse recolher quantidades, no caso ali era de trigo, né? E no momento de escassez ter recursos. Então, o que nós temos ali? Além da generosidade, aí vem um outro princípio também, inclusive está em Provérbios, que é você não gastar tudo aquilo que você tem. Então Salomão ele coloca isso com clareza. O homem de bom senso economiza e tem sempre bastante dinheiro e comida em sua casa. O tolo gasta todo o seu dinheiro, assim que recebe. Então, olha, é um princípio poderoso, hein, pastor? Para você e para o nosso ouvinte que está nos ouvindo aqui. E quando falamos de princípio, nós estamos falando de fundamento, nós estamos falando de raiz.
Feliz de quem consegue traçar a sua trajetória, a elaboração da sua vida no quesito financeiro dentro desse princípio. Sem dúvida alguma vai prosperar. Veja só, uma das coisas que nós vamos ver é assim, o que as pessoas do mundo elas dizem? Eu quero ter muito dinheiro. Por quê? Porque elas acham que tendo muito dinheiro, ela não vai ter problema financeiro. Mas não é isso que a palavra coloca. Sim. Não é a questão da quantidade de dinheiro, mas é a maneira como você administra esse dinheiro. Certo? Então, ganhamos o dinheiro trabalhando com excelência, que é a colocação de Paulo. Exercemos a generosidade na igreja local, ajudando a nossa família e ajudando pessoas pobres também. Outro princípio de extrema importância, que você deve colocar lá no seu orçamento, no seu planejamento. Repartir o pão, né? Para a generosidade. Agora, vamos o quê? Para a formação de reservas. Então, se a pessoa quer ter uma vida financeira equilibrada e não vai passar dificuldades financeiras, ela tem que formar essas reservas. Deu o exemplo de José. Ele então fez as reservas de trigo para que quando viessem os tempos difíceis, haveria trigo. Então nós podemos pegar esse princípio aí e aplicar esse princípio às nossas finanças. Então eu dou sempre a sugestão, comece com 10%. Então, por exemplo, dê o seu dízimo lá, é 10% da sua renda, exerça as suas ofertas também na igreja local e pegue 10% da sua renda e separe. Não gaste esse dinheiro. Comece a fazer essas reservas com pelo menos 10%. E aí é aquilo que eu chamo de formar o seu próprio banco, né? O banco particular. Você não tem que depender dos outros bancos quando precisar. Então você vai formando essa reserva que você vai utilizar no momento certo. Então esse é um princípio poderoso que eu preciso praticar, o pastor também, e o nosso ouvinte que está aqui nos ouvindo nesse momento também. Pega pelo menos 10% daquilo que você ganha, separa, coloca numa aplicação financeira, deixa ali para quando necessitar, esse dinheiro estiver disponível. Quem guarda, tem. E quem tem não se torna servo de quem tem para emprestar, né? Porque Salomão diz lá no capítulo 22, versículo 7, que o que toma emprestado se torna servo do que empresta. Então a Bíblia ela é muito rica nisso. E me faz lembrar também que o próprio Salomão, lá no capítulo de número 6, se não me falha a memória, versículo 6, né? Ele fala também sobre aprender com a formiga, né? A formiga guarda, a formiga poupa, né? E por ter guardado, ela sempre tem para subsistir nos tempos da dificuldade. Então a Bíblia é algo maravilhoso, é algo completo para o nosso ensinamento. Mas se nós estamos no Velho Testamento de Provérbios, mas nós também encontramos ensinamentos no Novo Testamento, né? O próprio Jesus, quando ele fala lá na parábola dos talentos, ele nos traz lições preciosas. O senhor poderia compartilhar conosco quais lições nós podemos tirar da parábola dos talentos? Claro, sem dúvida alguma. A parábola dos talentos, ela nos exemplifica, primeiramente, uma coisa que normalmente pouco se fala. E, embora Jesus ele esteja falando, abordando a questão financeira, ele está tratando do reino de Deus. E nós devemos ser proativos, não só na nossa administração, mas também como discípulos, e formar também novos discípulos. Esse é um outro aspecto que a gente poderia falar, mas está um pouco fora do nosso assunto. Voltando à questão financeira, o que nós temos ali? Deus ele está como Senhor, né? Recursos e, consequentemente, o nosso dinheiro, ele vai dar quantias diferentes para as pessoas. E lá diz assim, que essas quantias foram dadas de acordo com a capacidade que cada pessoa tem. Então, muitas vezes você pode estar triste, por que eu não tenho mais dinheiro? Você não tem ainda a capacidade de gerir, né? De administrar quantias financeiras maiores. Mas você pode desenvolver essa capacidade. E isso fica claro quando aquele senhor retorna, pede o quê? A prestação de contas. Então, é uma coisa que Deus sempre pede para nós. Nós prestemos contas do dinheiro que não pertence a nós mesmos, mas pertence a Ele. Então, isso para que o crente, né, o cristão, e você mesmo que está nos ouvindo, mesmo que não seja um cristão, entender que o dinheiro não pertence a mim,
nem a você. O dono é Deus. Ele é o dono. Então, cada centavo, cada quantia que é gasta, deve ter um propósito, e você deve estar com clareza de que Deus está aprovando a maneira como você está utilizando os gastos que você está fazendo, as decisões financeiras que você está fazendo. Somos administradores, não somos donos, mas prestaremos conta ao dono de como nos relacionamos com o recurso que ele dispensou a cada um de nós. E eu entendo que, como o senhor muito bem colocou, cada um tem uma capacidade. Às vezes a gente fica olhando o outro e esquecemos que cada um tem a sua limitação, cada um tem a sua responsabilidade. E recebo aquilo que eu tenho capacidade de administrar e, por que não dizer, multiplicar. Porque fica muito claro na parábola dos talentos a incumbência, a necessidade e o imperativo que cada um que recebe tem de multiplicar. Então, fica muito claro e esclarecido que o que Deus entrega nas nossas mãos é para o crescimento, é para que haja expansão, não ficar limitado. Enterrar o talento não é algo que vem de Deus para o homem. Muito pelo contrário, aquele que enterra os talentos, ele nega a fidelidade da ação, do prover, de fazer acontecer aquilo que recebeu da parte de Deus, né? É infiel, é o servo infiel. Então eu observo e entendo, como o senhor muito bem colocou, que de outro lado também, quem administra bem, quem faz multiplicar, recebe recompensa. Exatamente. Essa recompensa ele recebe para poder multiplicar ainda mais, poder exercer a generosidade, ter as suas necessidades supridas ao mesmo tempo que supre a necessidade de outras pessoas. E assim o reino vai se expandindo, né? Então nós precisamos exercer essa boa administração. Então, o que eu digo para o nosso ouvinte? Você que está aí nos ouvindo agora, exerça a boa administração com os recursos que Deus está dando para você agora. Talvez você esteja pensando, mas é pouco. Não importa. É o que você tem nesse momento, então faça uma boa administração. Preste atenção nos princípios que nós estamos colocando aqui. São os princípios da palavra. E exercendo essa boa administração, pastor, é claro que virão os frutos. Deus vai olhar para essa pessoa e dizer como ele falou para aquele servo. Servo bom e fiel. Sobre o pouco você foi fiel. Colocarei sobre o muito. Então esse muito não é que agora eu vou estar assim, muito bem, eu vou enriquecer. Você pode até enriquecer, mas sempre entendendo que aqueles recursos não pertencem a você, pertencem a Deus. Então, mesmo que o crente ele seja uma pessoa rica, ela tem uma grande responsabilidade para com o dinheiro, porque o dinheiro não pertence a ela, e ela não pode fazer o que ela bem entende com o dinheiro, mas tem que ter o quê? A orientação da palavra. Por isso que lá em Timóteo ele dá uma orientação, né? Paulo dá uma orientação para os que são ricos, que sejam generosos, prontos a repartir. Então a gente não pode acumular. Jesus já tinha falado, se você tem muito dinheiro, não acumule. Exerça a sua generosidade no reino de Deus. E Paulo reitera essa posição de Jesus, dizendo, reparta aquilo que você tem com aqueles que têm poucas quantias financeiras. Você que está tendo o privilégio, junto comigo nesta tarde, de participar desse aprendizado através das palavras aqui do pastor Paulo, pode entender e compreender que o caminho da prosperidade passa pelo caminho da obediência. Quando você abre uma conta no banco, você recebe um cartão e para acesso à conta, além desse cartão, você precisa de uma senha, você cadastra uma senha. Eu entendo que, à luz da Bíblia Sagrada, a senha é a obediência. Aquele que ouve, aquele que escuta, aquele que coloca a palavra de Deus e aplica a sua vida, será uma vida generosa. O senhor concorda, pastor? Concordo, sem dúvida alguma. Porque, inclusive, eu queria até voltar aqui num assunto importante, viu, pastor? Você tocou, que é a questão do endividamento. Nós precisamos estar bastante atentos. O pastor citou Provérbios aí, né? Sim. Que fala sobre a questão de endividamento. Então, nós precisamos, né, como crentes em Jesus Cristo,
ter uma vida financeira equilibrada. E para isso, nós precisamos do quê? Não quer dizer que a pessoa não possa ter uma dívida, mas até essa dívida ela precisa ser planejada. Nós não podemos sair fazendo endividamento. Vamos voltar àquela palavra, dentro isso. da capacidade. O senhor concorda? Exatamente. Dentro da capacidade. Então, veja, se você vai comprar um item lá que custa, vamos dizer, R$300, e aquela loja lá, ela diz assim, olha, você pode pagar em 3 ou 4 vezes parcelado, sem acréscimo. Normalmente eles falam sem juros, né? Uhum. Mas normalmente o juro Está está embutido. Está embutido. Como ele sabe que a maioria das pessoas não vai pagar à vista, mas vai pagar parcelado, então muitas vezes você quer, mas eu quero um desconto. A loja não te dá o desconto. Às vezes não, é o mesmo valor, é os mesmos 300, quer você pague à vista ou você pague parcelado. Então você pode até pagar parcelado, e aí você aproveita, pega aquela quantia financeira, coloca ali numa aplicação financeira para que você possa ter um rendimento e assim o quê? Ter uma melhoria financeira enquanto você está fazendo esse escalonamento do pagamento. Agora, o que não pode é sair adoidado assim, fazendo dívidas, e aquilo vai virando uma bola, quer dizer, não tem um planejamento, é um endividamento sem planejamento, que normalmente leva as pessoas a sofrerem financeiramente. E quando isso acontece, aí é tensão no casamento, é briga entre marido e mulher, é briga entre casais e filhos, entendeu? Tudo de ruim vai acontecendo por falta da sabedoria financeira que só a palavra de Deus nos dá. Algumas pesquisas até indicam que uma das maiores causas de divórcios hoje passa pelo desequilíbrio financeiro familiar, né? Um dos caminhos que catalisa muitas vezes o casamento terminar é essa questão de não haver o equilíbrio. Eu estava ouvindo o senhor falar sobre a questão do endividamento e eu penso que nós tendemos, às vezes, espiritualizar as coisas, né? Eu fico observando que às vezes a pessoa ela tem um recurso financeiro X e ela quer adquirir um bem que está acima dessa possibilidade. E aí ela vai e faz a aquisição desse bem, não faz o planejamento necessário e pensa emocionalmente que pode e tem capacidade para tal e faz uma dívida. E não poucas vezes eu já vi pessoas dizer assim, foi Deus quem me deu, mas não fez o planejamento necessário. E passou alguns meses, ela não conseguiu arcar com as responsabilidades daquilo que assumiu, e aí o credor vem, retoma o bem, aí alguém diz assim, o diabo é sujo, mas não tem nada a ver nem com Deus e nem com o diabo. Foi falta de sentar, gastar um tempo ali, fazendo o planejamento, ver se aquilo cabe dentro do seu orçamento, da sua capacidade. Então essa questão da espiritualidade exagerada, ao lidar com finanças, ela é uma realidade. Como é que nós podemos evitar essa questão e aprender a separar de forma equilibrada, usar a palavra de Deus, entender a palavra de Deus, mas não sermos nem extremistas ao abandonar a palavra de Deus ou somente tê-la como justificativa para os nossos erros? Como equilibrar, como fazer com que a vida tenha o necessário para se viver bem? Então, o equilíbrio ele vem ao você observar os princípios da palavra e você ter a capacidade de pegar esses princípios e fazer um planejamento. Então, eu estou dando os passos aqui, o nosso ouvinte vai poder fazer isso à medida que ele está ganhando dinheiro, fazendo o seu melhor. Não foi isso que a gente falou? Sim. Fazendo, exercendo o seu melhor. Não seja uma pessoa que faz só o absolutamente básico, mas faça o seu melhor. Então o dinheiro vai chegar para a sua conta. E você, se você está fazendo o seu melhor para Deus, Ele vai te colocar nas posições que Ele tem para você. Assim como aquele servo lá foi o bom servo, e ele disse, olha, você foi bom, fiel no pouco, vou te colocar sobre o muito. Então, quando nós exercemos essa boa administração, em termos de nos esforçarmos para trabalharmos bem, Ele vai nos colocando nas posições melhores. E assim nós vamos ganhando mais. Entendeu? Se você está ganhando mais, você tem essa possibilidade de aplicar bem esses recursos. Exercendo a generosidade na igreja local, ajudando as pessoas com o segundo passo.
Terceiro passo é o quê? Fazendo as reservas financeiras. Tem que fazer as reservas, né, pastor? Sim. Depois, evitar o endividamento. E se você está altamente endividado, você vai estabelecer um planejamento para sair desse endividamento. E por último, o quinto passo, qual que é? Gastar com sabedoria. Fazendo planejamento, eu ganho 5 mil por mês, por exemplo. Como é que eu vou gastar esse dinheiro? Como é que eu vou utilizar esse dinheiro? Fazendo planejamento. Eu tenho um aluguel, então quanto que é o aluguel? É tanto. Eu vou dar tanto para a minha igreja local. Eu vou fazer tanto de reserva. E agora, quais são as contas que eu tenho que pagar? Água, luz, telefone, internet. Tudo isso você vai colocando, né? Exatamente, vai colocando numa planilha. Planilha é tudo isso aí. Isso chama-se planejamento financeiro. Fazendo isso vai evitar todos os males, inclusive esse mal de achar que não, Deus vai me abençoar, tudo é muito espiritual. Não. É espiritual, mas é também prático. Ou seja, Deus faz a parte dele e nós temos que fazer a nossa parte. A parte dele, o que é? Nos abençoar, nos dar toda a condição de poder trabalhar, desenvolver a nossa inteligência, o nosso expertise, né? O nosso conhecimento. E a nossa parte é exercer a boa administração através desses princípios e através do planejamento financeiro. Aliás, a Bíblia já nos alerta até a vivermos com contentamento, não é? Porque às vezes se sonha muito, se deseja muito, mas fora de uma realidade, de uma perspectiva da realidade onde a pessoa está inserida de acordo com a sua capacidade. Eu entendo que de tudo que o senhor está colocando, o caminho da obediência, o caminho do equilíbrio, ele passa pela generosidade, ele passa por um planejamento. Aliás, eu costumo dizer que a palavra oração, a gente gosta muito de orar, mas a palavra oração termina com ação. Temos que fazer uma parte, mas seguindo a orientação e pedindo a Deus que nos dê. Eu vou usar aqui duas expressões, e eu costumo dizer que Salomão foi o homem mais sábio do mundo, mas lhe faltou uma coisa: discernimento. Então é importante sabedoria, mas também é importante discernir, né? O momento oportuno, o momento certo. Sonhos não são impossíveis de serem realizados, mas há um momento certo, há um momento adequado. Pedir a Deus, na oração, esse discernimento. Quando você faz um planejamento, pastor, eu concordo com o senhor, que até matematicamente vai ficar explícito aonde está o desequilíbrio, né? Os números não mentem. A equação, ela tem que ter um equilíbrio. Para ter uma resultante favorável, tem que haver esse equilíbrio. Quando você faz esse planejamento numa planilha até simples, na caneta, né, uma conta de padaria, como costuma dizer no popular, fica nítido para você aonde é que você está deixando se esvair os seus recursos, não é? E dentro dessa perspectiva, eu vejo que na prática há um vilão que tende a nos assaltar, a nos roubar a paz, que quando usado com sabedoria, parece ser um aliado, mas que se não houver um equilíbrio na sua utilização, eu não tenho dúvida que ele é visto como inimigo. Eu estou falando do cartão de crédito, né? E aí, pastor, cartão de crédito é vilão, é mocinho, é aliado ou é inimigo? Nessa perspectiva. Depende da forma como você usa o cartão. O cartão é apenas uma ferramenta. Se você tem o planejamento, você falou uma palavra, por exemplo, importante, que é o contentamento. Contentamento. Estar sempre contente com aquilo que Deus está te dando. E à medida que você vai crescendo, você continua estando contente. Mas me permita, pastor, não é um pouco difícil num mundo do consumismo, onde é patrocinado, nós somos motivados a ter e não ser, a ter, porque o que eu tenho determina quem eu sou, viver em contentamento? Claro que é difícil. Se fosse fácil, eu diria assim, se fosse fácil, todos estariam fazendo, né? Então, por isso que existe essa dificuldade. Então, nós contamos com a ajuda do Espírito Santo para que nós possamos colocar esse contentamento em prática, né? Viver uma vida com tranquilidade, uma vida de acordo com a condição que Deus nos dá, ter esse equilíbrio. E aí passa por um ponto importante. Então, só fechando a questão do cartão de crédito, eu entendo que ele não é nem bom nem ruim. Ele pode ser bom ou ruim, depende da maneira como você usa. É uma ferramenta. É uma ferramenta. Se usa adequadamente,
vai então ter os benefícios do bom uso do cartão. Se não usa, quer dizer, um dinheiro que você não tem, então você acha que tem ali aquele dinheiro, aí vai ter dificuldades financeiras. Agora, o que eu queria voltar na questão dos hábitos financeiros. Esses hábitos é que podem ser extremamente danosos. E isso eu vejo acontecer todo dia, principalmente com pessoas que estão começando na vida financeira, por exemplo, jovens. Eu vejo que tem hábitos péssimos. Por exemplo, quando eu que já tenho mais idade, né? Mais maturidade. Se tem mais idade, deveria ter maturidade também. Mas na época em que eu era jovem, então essa questão de comer fora, praticamente não existia isso aí, né? Hoje é uma coisa comum. Então o jovem ele já começa a vida financeira, quando começa ali o seu primeiro salário, está começando a vida financeira já com maus hábitos, de que sempre comer fora. Vou brincar aqui, começa atropelando. Exatamente. E aí ele não consegue fazer progresso financeiro. Por quê? Porque ele torna isso um hábito, e um hábito ruim, que faz com que o dinheiro vá embora, e ele diz assim, mas eu não tenho dinheiro, por exemplo, para comprar um bem maior, um imóvel, alguma coisa de maior porte. Mas muitas vezes não é porque falta o dinheiro, mas porque o hábito ou os hábitos financeiros que essa pessoa tem são danosos. Ele passa muitas vezes uma vida toda, não consegue comprar um imóvel e diz que não tem a condição, mas às vezes não é porque não tem a condição, é por causa das decisões financeiras que ele tomou. Não soube gerenciar, né? E desses hábitos danosos. Dentre eles eu estou citando um deles, que é ficar comendo fora toda hora. Você vai lá, pede um hambúrguer, uma coisa assim, é R$100 que você dá, entendeu? Aí se você faz uma vez por semana, já são R$400 no mês. Então o dinheiro não sobra. R$400 hoje num investimento, numa carta de consórcio, numa poupança, num título, ele já te permite adquirir bem, né? E não apenas um gasto, não ser despesa, mera despesa. Exatamente. É um investimento. E se você começa cedo com um bom hábito, que é o hábito de poupar, de economizar, de fazer a reserva financeira, você faz progresso financeiro. Agora, se você está no hábito ruim só de gastar, qualquer coisa você vai gastar. Veja, a parte da alimentação no Brasil é uma das mais caras do mundo. Vai tomar um cafezinho, uma coisa, é 15, 20 reais. O ticket médio hoje em qualquer lugar é R$40. Você não entra e sai, a média é isso aí, R$40. Então, você que está nos ouvindo, né, que é cristão, que é crente, que crê na palavra, mas precisa mudar esses hábitos financeiros, aplicando esse princípio da palavra, e aí sim, o progresso financeiro vai acontecer, você vai exercer a boa administração e ser aquele servo bom e fiel que a palavra tanto fala. Pastor Paulo, olha, eu estou aqui bebendo da sabedoria e queria aconselhar você que está seguindo o programa de hoje. Esse programa ele não vai ser apagado, ele vai ficar aí no YouTube. Depois, se você tem alguém especial que não conseguiu assistir esse programa, aprender um pouquinho do que foi passado aqui hoje, você vai poder entrar no YouTube, baixar esse programa ou pegar o link e enviar para essa pessoa. Depois você manda aí o link para os seus parentes, para os seus amigos, porque é uma oportunidade. A educação financeira, ela deveria ser um assunto tratado, pastor, em escolas, em todos os lugares. Então essa oportunidade que nós temos neste programa, através desse bate-papo descontraído, mas com muito saber, com muito conhecimento, muito produtivo, nós estamos tendo aqui, é uma oportunidade de trazer esses conhecimentos a todos para que quem está no caminho errado possa tomar o rumo certo e quem não entrou, não entre, mas que nós possamos ter resultados e que todos possam ser favorecidos. E nós estávamos falando aqui, eu fiquei pensando sobre o cartão, sobre a questão do vilão e refletindo. Na verdade é uma ferramenta, né? Se bem utilizada, será o mocinho. Se mal utilizada, será o vilão. Mas vamos lembrar, não é a ferramenta que é a causa. Não. A causa é quem faz uso. É claro que muitas vezes quem concebe o cartão pode ter lá os seus interesses, né? Pode não ser dos melhores, mas o fato é assim, o cartão é uma realidade, não é? Eu mesmo abri uma conta recentemente, nem pedi cartão, de repente chegou o cartão. Não estava nem movimentando a conta, o cartão já chegou. Entende? É uma realidade. Você pode usar o cartão
desde que o faça de uma maneira correta e fazendo com que ele seja usado para o seu benefício. Eu acredito que um dos primeiros pensamentos que a pessoa tem que ter consciência é que aquele limite do cartão não é renda. Não faz parte do salário. Tem gente que soma, eu ganho 4 mil com mais 3 de crédito do cartão, eu ganho 7. Você não ganha 7. Não é? É um empréstimo, e aliás, um dos empréstimos mais caros do mercado, e que tem levado muita gente com essa concepção equivocada a assumir dívida, assumir risco e se colocar numa situação de dificuldade por falta dessa compreensão. Só concorda? Isso, os juros, né, chamados juros do rotativo do cartão de crédito, são um dos mais altos. Então, primeira coisa, você não pode deixar, se a fatura foi R$1.000, você teria que pagar integralmente ela para que você não incorra nesses juros. Mas não é só isso. A questão é, eu gastei 1.000, mas eu tinha esses 1.000 para gastar? Se não, então também não estou no caminho correto. Eu gastei porque a cobrança não é imediata, como é o caso do crédito, do débito, né? Sim. O débito você usa e já é retirado da sua conta. Então, existe até uma estatística de que quem usa cartão de crédito gasta 1/3 a mais, porque ele não sente que está gastando. Mas esse não sentir que está gastando justamente denota o que é a nossa falta de planejamento. Você tem que saber que você tem aqueles R$1.000, você pode tanto gastar ele com o débito ou com o crédito. Sim. Se você quer usar o crédito, então você já sabe que é só os 1.000 que você tem disponível, e não 1.100 e não 1.200. E aí, usando bem, você pode usar. Nós estamos falando de finanças. Automaticamente vem à mente a questão de como ganhar dinheiro, né? As pessoas querem ser ricas, querem ter recursos. E no mundo que nós estamos vivendo, os jogos de azar, as casas de apostas, ela tem atraído, inclusive aqui no Brasil, nos últimos tempos, nos últimos anos, milhares, ou por que não dizer, milhões de brasileiros. E a pergunta é, quais são os riscos disso tudo no contexto da vida financeira e emocional das pessoas? Como é que o senhor vê essa questão que hoje está alcançando, assim, você vê que as propagandas desse tipo de jogos, de azar e de apostas estão dominando as mídias. Outro dia eu observava até mesmo menores, crianças, embora seja proibido, com celulares na mão, nas casas de apostas, e parece haver até um olhar assim, não estou vendo das autoridades para esta realidade do que está acontecendo. Nós vivemos aí num cassino aberto, sem muita fiscalização, e aí tem coisas legais e outras ilegais, mas como é que o senhor vê essa questão, os riscos dos jogos de azar e das casas de aposta nos dias de hoje que estão atraindo tanta gente? O risco é total, é completo. Então, você que é um cristão, você deve fugir completamente de jogos, porque o dinheiro deve ser ganho através do nosso trabalho. É o trabalho que deve ser o fator motivador para que você possa ter a renda, nunca através de jogos, porque os jogos, eles estão ligados o quê? Ao amor ao dinheiro. Por que as pessoas fazem isso? Ganância, o desejo, ganância, né? Exatamente, a ganância, o amor ao dinheiro, que é as duas coisas que andam lado a lado. Por isso que Paulo falou, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né? Então, quando a pessoa dá aquela opção ali, poxa, você pode ganhar dinheiro rapidamente, então logo vem a ganância. Opa, posso ganhar esse dinheiro rápido. Mas isso não é uma coisa aprovada por Deus. Então, para você que é um cristão, você deve se pautar pelos princípios da palavra, que é o trabalho. Pelo trabalho, sim, você deve ter a sua renda e utilizar os frutos dessa renda adequadamente através do bom planejamento. Fuja completamente dos jogos de azar. Os mais antigos, né, até diziam que tudo aquilo que vem fácil vai embora fácil, né? O nome já no saber popular já se dizia isso. E a Bíblia deixa muito claro, né, que nós devemos buscar o nosso resultado mediante o esforço das nossas mãos, né? E o nome já diz, né, pastor? Jogo de quê? Azar. Se fosse bom, não tinha esse nome, né? Não tinha esse nome. Fuja desse jogo. Mas eu fico atento e observo o mercado como todo. Há um derramar disso nesses dias atuais. E tem muita gente, né, que inclusive até tem o princípio, tem o conhecimento da palavra de Deus e se vê tentado
pela facilidade, pela oferta e pela demanda, a entrar nesse mundo. Eu costumo analisar e posso afirmar que quem ganha sempre é o dono da casa. O dono do joguinho, não tenha dúvida, ele sempre vai ganhar. No restante, muita coisa é fraude, muita coisa não corresponde à verdade e não segue ao que bem colocou aqui o senhor desde o começo, como uma verdade, como uma realidade de Deus para a nossa vida. Não é verdade? Exatamente. Pastor, a verdade que, dentro da linha de raciocínio que nós estamos estabelecendo aqui, eu queria chamar a atenção do ouvinte que está atento a tudo que estamos falando. É hora de você fazer uma análise. E quando você faz uma análise, você vai encontrar os prós e contras. Então está na hora de você deletar os contras, seguir o caminho dos prós. E isso pode ser feito através da observação de princípios que estão sendo aqui muito bem colocados pelo pastor Paulo de Tarso e estão sendo alimentados para que você tenha o conhecimento e o discernimento necessário para ter uma vida próspera. Mas eu observo também, pastor, que a sabedoria ela é necessária na gestão da vida financeira, na questão do trato dos gastos diários, daquilo que você compra, daquilo que você vende. Quando você faz um planejamento, na verdade, seria bom até que você fizesse um orçamento, daquilo que você vai gastar. E muitas vezes a gente se preocupa com gastos, vou comprar um automóvel, é um gasto muito grande. Mas às vezes os pequenos gastos é que fazem a diferença, Qual é o impacto desses gastos no orçamento a longo prazo? Como é que a gente pode lidar com isso? Tem que ter bastante cuidado e aí o orçamento ele vai ajudar, porque esses pequenos gastos, eu chamo ele de um item no orçamento, chama diversos. Diversos, que é tudo aquilo que você não colocou num item específico, como por exemplo, assistência médica, o aluguel, água, luz, o telefone. Então, o que foge desses itens, você coloca lá nos diversos. Mas você tem que estar atento a esse item, porque ele é um item que, se você fizer a conta, vai ver que o gasto é grande. Então, bastante atenção a esses gastos diversos. Não perca o controle sobre essas coisas, Às vezes, não, é só um cafezinho, mas um cafezinho, quanto que é? R$12, R$15, entendeu? Se esse hábito se mantém, você pode ter um item ali que está estourando o seu orçamento. Então, assim, cada item ele tem a sua importância. É importante que você estabeleça, como o pastor falou, o planejamento através de um orçamento, que é um planejamento escrito. Você vai escrever cada item e a quantia que você vai gastar com cada um daqueles itens. E aí sim, você estabelece isso de uma forma prática, de uma forma que você pode ver o seu planejamento. Faça isso e você vai poder exercer uma boa administração, uma administração que realmente agrada a Deus. E eu pergunto ao senhor, dentro dessa visão, naturalmente, fugir das dívidas, Fugir das dívidas. Se puder comprar à vista, porque quem tem dinheiro negocia. Quem compra a crédito nem sempre tem a possibilidade do negócio, de poder negociar uma melhor condição e um melhor preço. Observar o melhor momento também para fazer a aquisição daquilo que você deseja. Ninguém é proibido de sonhar, ninguém é proibido de desejar. Mas isso tem que ser feito com o devido equilíbrio, não é? Dentro dessa perspectiva, nós falamos aqui e parece que a gente está tratando só das questões individuais, mas todo esse reflexo individual, ele se desdobra quando o casal se junta, quando chega aquele momento de viver a dois, porque na vivência a dois, cada um traz as suas experiências no trato da questão financeira. E eu queria perguntar para o senhor, dentro dessa visão, quais seriam as dicas que nós poderíamos deixar para que os casais, ou até mesmo qualquer pessoa, possa dar o primeiro passo a uma vida financeira saudável, equilibrada. Nós falamos aqui muita coisa e todas têm a sua relevância e importância. Mas se nós fôssemos num passo a passo, qual seria estes passos mais importantes dentro de tudo que falamos aqui de uma forma um pouco mais objetiva e resumida ao mesmo tempo, para que
a pessoa tenha uma vida financeira saudável, que ela possa viver o melhor de Deus, a plenitude de Deus na sua vida financeira, uma vida abençoada, uma vida em paz. O que eu diria para os casais, pastor, primeiramente, é que haja a comunicação. Porque muitos casais não tratam desses assuntos. Eles ficam, como você bem colocou, um vem tem uma herança familiar e outro diferente. Um pode vir de uma família abastada, outro pode vir de uma família mais com limitações financeiras. Então, a maneira como o dinheiro ainda passa pelas cabeças dessas pessoas são diferentes. Então, casou, o que a Bíblia fala? Passam a ser uma só carne. Então, eles têm que ter comunicação, pastor. Se não tiver comunicação, vai ter dificuldade. Tem que ser um assunto que tem que ser colocado na mesa. O que você acha disso? Então, vai seguir os passos que eu falei para uma pessoa, só que agora aplicada a uma família, né? Com esse bate-papo. E tem uma coisa importante. Às vezes, o homem é melhor administrador. Às vezes, é a mulher que é melhor administradora. Aí vai ficar então, um pouco tem que da responsabilidade do emocional de cada um, né? E dizer assim, eleger qual é a pessoa que vai estar à frente mais equilibrada, que vai estar à frente dessa administração, no sentido assim, quem vai fazer os registros, as anotações de receita, despesa. Então, às vezes, a mulher ela faz melhor esse papel. Então, deixa ela fazer. Às vezes, quem faz melhor é o homem, deixa o homem fazer. Então, isso é importante nesse processo. E aí, mensalmente, tirar um tempo, conversar sobre esse assunto. Até para definir as prioridades, né? O que é necessário nesse momento, o que não é, aí, enfim. Nós gastamos aqui, e aí o que gastou a mais? Nesse item aqui a gente... Pode cortar, né? Pode cortar, pode tirar. Então aqui a gente gastou demais nesse item aqui, né? Foi muitas vezes ao supermercado, tomou muito cafezinho. Esse é o hábito do brasileiro, né? Exatamente. Então faz café em casa, ao invés de tomar o café. Em vez de pagar 12, vai sair por 6, 5 tomando em casa, né? Exatamente. E tem ainda um momento com a família ali, né? Isso, então isso é importante, porque tem que ensinar os filhos a fazerem as coisas dentro de casa e não simplesmente essas facilidades que eu até falei, né? De sempre estar querendo comer fora. E essa construção que o senhor está colocando vai influenciando as próximas gerações, que vão aprendendo com essa convivência familiar a lidar com a questão das finanças, né? Sem dúvida alguma, porque aí você entra no equilíbrio, a maior parte daquilo que você gasta está no âmbito familiar e você está construindo o quê? O caráter dessas crianças, porque elas estão fazendo ao invés de pegar facilmente lá fora. Não vou comer fora, vou fazer isso lá fora. Então, não, vamos fazer aqui no âmbito da família. É hambúrguer que a gente quer? Então vamos aprender a fazer o hambúrguer essa noite. Vamos comer, vamos assistir ali um bom filme. Mac House, né? Exatamente. Assistir um bom filme em família. Sim. Isso vai, então... trazer comunhão. Imprimindo, não só a comunhão, mas imprimindo o caráter de administração já nas crianças. Porque elas devem aprender desde cedo a administrar também o seu dinheiro. Inclusive, ao falar de criança, né, ela deve receber o quê? Uma quantia financeira, uma mesada, uma semanada, para que elas possam administrar esse dinheiro. Viver com aquele dinheiro, né? Exatamente. Essa às vezes, costume e o hábito do pai de entregar deliberadamente valores, ele leva a um hábito equivocado, que querer ter. Quero, eu tenho. O melhor é ter um valor pré-estipulado. Você pode dar um determinado valor, mas já orientar a criança o que ela deve fazer com aquele valor. Então, levá-la ao planejamento. Ao entregar uma quantia financeira, parte vai ser para você exercer a sua generosidade, uma parte você vai reter, que são as reservas financeiras que você vai fazer, e outra parte você pode gastar. Então tem esses 3 itens aí, já tem que dizer para a criança o que ela tem que fazer. Então, ela já sabe, vou dar um meu dízimo lá na igreja local, vou dar uma oferta na igreja local. Vou contribuir com assistência social. Uma parte eu vou guardar, então não vou gastar tudo. Vou guardar uma parte. Não importa, pode ser R$10, você faz essa divisãozinha. Aí ela já vai entender. E o melhor de tudo é que nesse orçamento mental não tem dívida. Perfeito. Entendeu?
Ou seja, ela já começa a criar na mentalidade o que é receita, o que é despesa, o que é custeio, vai se tornar um hábito saudável. Lá na frente, esse adulto vai ter o empoderamento necessário para lidar com a questão de finanças. Isso já vai criando também um espírito empreendedor na criança, né? Que é uma coisa que normalmente no processo educacional nós não temos no Brasil, empreendedorismo. É só estudar e lá na frente tentar colocar em prática, né? E ser um empregado só. Não, você pode ter um negócio próprio, né? Se você já tem essa formação empreendedora no lar, ela vai se refletir também na área profissional, entendeu? Perfeito. Pastor, então, a trilha do sucesso da vida financeira, uma finanças para a vida, eu poderia dizer de uma forma um pouco mais resumida, que é o seguinte: primeira coisa, comunicação. A família tem que conversar sobre a questão familiar, independente quantas são as pessoas desta família. Sim. Deve sentar e deve conversar. Deve fazer um planejamento, deve anotar as despesas, as receitas, o que é custeio, deve definir prioridades, aquilo que é importante, qual o momento e qual a oportunidade para se fazer ou para se comprar, enfim, para se fazer uma certa despesa. Nunca esquecer de ter uma reserva de emergência. Fugir das dívidas de consumo, correr para longe disso, não é? E jamais esquecer da generosidade, porque quem pode ofertar, quem pode contribuir, sempre vai ter a equação da multiplicação dentro da sua vida. Eu tenho certeza que quando essa sequência ela for observada, a vida vai mudar, vai se equilibrar e vai alcançar o necessário para viver uma vida próspera, uma vida equilibrada. E eu tenho certeza que o que o senhor passou aqui para nós é de salutar importância para que esse equilíbrio seja alcançado. Eu ficaria aqui horas e horas conversando com o senhor para que pudéssemos beber dessa fonte de sabedoria, mas eu sei que o senhor tem aí os seus livros, o senhor tem os seus programas, e eu quero deixar um tempo para que o senhor fale acerca de como o ouvinte deste programa pode se aprofundar, pode aprender um pouco mais acerca desse assunto. O senhor está com a palavra e fique à vontade para falar. Estou falando aqui com o pastor Paulo de Tarso Ribeiro de Souza, que é um especialista no assunto finanças, em especial finanças à luz da palavra de Deus. E você que está chegando agora, já está no finzinho, depois esse programa vai estar gravado, você pode assisti-lo no YouTube, você pode voltar, assistir quantas vezes quiser, e o necessário para aprender de tudo um pouco que foi colocado aqui. Pastor, o senhor está com a palavra. Foi um prazer estar com você, e o ouvinte ele pode acessar o nosso material através do www.finançasparavida, sem o cedilha, e repete o A, finançasparavida.com.br. Então lá tem os contatos, tem os materiais também, pode fazer contato também para palestras, seminários, a gente está à disposição. Ficamos agradecidos, e nós da Rádio AD-FM 88.7 pela sua presença, pelo seu conhecimento transmitido, e a todos os ouvintes que nos acompanharam tanto pela rádio como também pela TV AD Belém YouTube, o nosso muito obrigado. Volte a estar conosco em toda a programação. Aqui tem programa para todo gosto e tipo, de qualidade. Programação de qualidade é aqui na Rádio AD-FM 88.7 e na TV AD Belém. Ligue e se ligue na programação, nos nossos canais, das redes sociais. Esteja ligadinho, pega o link desse programa, manda para um amigo. Está acabando o programa, mas não está acabando o conhecimento. A programação segue. Deus te abençoe, um grande abraço, foi uma alegria e um prazer estar com você.